Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e informação do Flamengo nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026. Se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte que nós vamos reagir do canal da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição desse vídeo. Dia agitadíssimo no Flamengo. O Flamengo está monitorando alguns reforços e o nome da vez é Marco Antônio e fez uma nova proposta para Caio Jorge do Cruzeiro. Vamos ver o que Zinho e os comentaristas paulistas analisaram sobre essa negociação do Mengão. E com uma boa carreira. Vamos trazer qualquer novidade. A gente fala de Simeone, Vini Júnior, de Supercopa da Espanha. Lembrando, domingo tem a Barcelona e Real Madrid, só confirmando o jejum do Vini de 17 jogos. Eu falei 16, 15, 17. Cruzeiro, é agora, né? A resposta do Cruzeiro à nova proposta por Caio Jorge. Vamos lá, ó. Flamengo formaliza a terceira oferta, mas o Cruzeiro descarta o negócio de imediato. Subiu para 30 milhões. Ô, Birner, é o famoso, gente, esquece. Terceira, o Flamengo tá lá subindo. É o Cruzeiro dizendo, a multa é 50. O famoso, se não chegar com 50, não tem jogo. Daquele não sai. É isso que o Cruzeiro tá falando. E muito mais. Nas entrevistas tá falando, ó, gente, a gente quer pegar vocês. Então não vem pegar o Caio Jorge. A gente tá de olho em vocês. É uma coisa que me chama a atenção nessa negociação, principalmente se ela não com a autoestima do torcedor cruzeirense. É como se o time tivesse conquistado uma vitória fora de campo sobre a sua grandeza histórica, que foi tão abalada nos anos de rebaixamento e por tudo que o Cruzeiro passou antes de se transformar numa SAF e de ter o Pedrinho agora como dono dessa SAF, porque raríssimos clubes, estou pensando se alguém fora o Palmeiras, vão recusar uma proposta desse valor em qualquer jogador que tiverem no seu elenco quando essa proposta vem do Flamengo. Até porque é difícil para o jogador também resistir a jogar na equipe que tem o melhor elenco, estrutura perfeita, paga salário em dia e que é a principal candidata, a mais, o Cruzeiro vai ser um dos candidatos, o Palmeiras também, mas é a principal candidata em todos os torneios que disputa. Acho que o Cruzeiro não vai vender, repito. O Cruzeiro colocou um preço, você falou. Esse preço para mim é um preço para ser negociado, é óbvio. O Flamengo está oferecendo 30, o Cruzeiro quer 50. Vai ter que pagar mais de 40 se quiser tirar o jogador. E aí eu acho que o Cruzeiro tem realmente que vender e reinvestir isso em outros grandes jogadores. A gente vai falar sobre um... Você acha que tem? Investimento mais de 40? Não, mais de 40 também. Não, mas nessa fase que tá... Eu pensaria seriamente na hipótese de vender, dependendo de... A primeira coisa que eu faria é sondar o mercado de grandes centroavantes para a substituição do jogador, viria quanto custa esse jogador, se o Tite gosta do jogador, se encaixa na ideia de jogo do Cruzeiro e cogitaria, sim, a hipótese de vender. Eu não fecharia as portas totalmente para o negócio, mas isso obviamente depende de que o mercado me oferece, porque o Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro venda por 30. Não vai vender, mas vende por 30. Quem o Cruzeiro traz com esse dinheiro? Traz o Marcos Leonardo, faz o que com o dinheiro? O Marcos Leonardo joga no nível do atual centroavante do Cruzeiro, do Caio Jorge. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito do Caio Jorge. E não de promessa, mas eu não sei se ele vai conseguir reproduzir o mesmo nível de jogo e quantidade de gols que ele fez na última temporada, na próxima temporada. Porque foi a melhor temporada da carreira dele. Então, isso significa, em regra, para qualquer jogador, ou uma ascensão profissional. Sim. De agora em diante eu sou esse jogador e eu vou melhorar, e eu vou crescer, como aconteceu com alguns jogadores, ou pode ser uma temporada de um bom jogador, uma temporada espetacular de um ótimo jogador, ou seja, melhor do que ele realmente é. Mas essa avaliação quem tem que fazer é o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fala não para 30 milhões de euros e ainda com poder de barganha, pedir jogadores do Flamengo, que o Tite, por exemplo, adora, como Everton Cebolinha, por exemplo, o Cruzeiro está fazendo a avaliação de que sim, o Caio Jorge será ainda melhor na próxima temporada. Então, eu acho que é uma amostra de força cruzeirense na disputa por títulos nesse ano, os campeonatos que ele vai entrar ainda, que ele vai participar, e o Flamengo vive bem sem o Caio Jorge, pode buscar outro centroavante. Se eu falei aqui que o Cruzeiro teria que sondar o mercado caso quisesse vender,
O mesmo vale para o Flamengo, caso não consiga comprar. O Flamengo precisa de um outro centroavante de alto nível, se quiser cumprir o plano do BAP de ter 2 jogadores que disputam a posição de muita qualidade e um jogador, um centroavante, mais com o estilo que o Felipe Luiz gosta do que tem o Pedro. A pergunta é, por que o Flamengo não vai buscar outro jogador? A pergunta que se faz, eu faria essa. Por que o Flamengo não encontra outro jogador? Quais são as características? Porque o Flamengo tem um departamento de scout. O Flamengo tem aí algumas diretrizes. O Felipe não deu só apenas o nome do... muito dinheiro. Outro tipo de situação também aí, para mexer com o mercado, para elevar preço. Porque não é normal o Flamengo... O Flamengo está pensando em inflacionar um pouco o mercado intencionalmente, é isso? Não sei, talvez sim, talvez não, porque não é normal, né? Você oferecer 30 milhões e insistir depois de... Eu vou dar uma outra hipótese para você, Zé. Você acha que não pode ser uma coisa meio... A gente está falando de Real Madrid, Atlético de Madrid, Florentino Pérez, uma coisa meio madridista de mostrar, olha, aqui quem manda somos nós somos o maior clube, nós tiramos os jogadores que quisermos, nós temos mais dinheiro, os jogadores querem jogar aqui. Não pode ser um pouco dessa coisa que tem a ver também com o marketing da força da equipe? Eu acho que tem um pouco de tudo aí, né? Tem o desafio de, vamos tirar um jogador de casa, né? Do Brasil, que pode ser importante pra gente. Aí a gente está medindo forças, tem o Pedrinho aí, mas como Flamengo instituição, nós somos maiores do que você e podemos fazer isso, talvez. Tem o fato de inflacionar, porque quanto mais você inflaciona, qual é o clube que pode competir com o Flamengo? Hoje? Nenhum. O Cruzeiro está demonstrando que sim. Com um ou outro jogador. Sim, mas estou dizendo, o Pedrinho, eu não gosto de falar, pelo amor de Deus, eu não gosto, mas eu tenho que tocar no assunto porque o Pedrinho não está falando não, simplesmente porque, não vou, não quero. Porque ele tem uma estrutura, se eu não me engano, a rede de supermercados do Pedrinho é acho que a terceira maior do Brasil. Então, fora fazendas, um monte de coisas aí, então ele tem dinheiro para negociar, talvez não como o Flamengo nesse sentido de arrecadação, porque ele tira do bolso dele, mas ele tem essa capacidade de falar, não, por um jogador a gente segura aqui porque eu consigo segurar. Tem uma série de outras coisas que eu acho, mas a minha pergunta é, por que o Flamengo não foi atrás de outro jogador? Insistindo no Caio Jorge, sendo que assim... você pode contratar outros jogadores com 30 milhões. Quanto o Palmeiras pagou no Vitor Roque? 25. Então, ele está oferecendo 30 milhões do Caio Jorge. Será que não tem ninguém do Flamengo com a capacidade de enxergar um outro jogador? Vamos lá, Zinho, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você ganha o jogador, tira do outro. Mas vamos lá, Zinho, quero te ouvir também sobre esse tema. Chegou ao limite o Flamengo, o Caio Jorge, essa pergunta levantada pelo Zé de... Por que a insistência no Caio Jorge apenas, já que com essa grana você compra e compra bem, tem gente por aí. Quero te ouvir, Zinho. Assim, eu não sei se chegou ao limite, porque me parece que entrou um pouco também de vaidade nesse assunto. Né? BAP e o Pedrinho. Você não quer me vender não? Então eu vou aumentar. Você quer aumentar? Eu acho que o Cruzeiro, nessa negativa agora, eu estou fazendo o cálculo, porque teve uma proposta que foi 22 milhões de euros e mais o Cebolinha. Quanto que vale o Cebolinha? Só 8 milhões? Eu acho que o Cebolinha vale mais. O Flamengo comprou por muito mais. Então, se o Flamengo vai agora com a proposta só com a parte financeira de 30 milhões, é menor do que a que tinha feito anteriormente. Então, acho que o Cruzeiro negar essa proposta de 30 milhões, você tinha feito uma melhor para mim, você estava me dando um jogador que vai me ajudar e vai ser titular. Se o Cebolinha chegasse no Cruzeiro, para mim chegava como titular. O Caio Jorge, eu não sei se chega como titular no Flamengo. O Pedro em forma, todo mundo bem, eu não sei se o Caio Jorge... Pode chegar, porque tem que botar para jogar, porque um investimento desse, como é que não vai colocar para jogar? Mas assim, Zinho, analisando jogador por jogador, eu prefiro o Pedro do que o Caio Jorge. Escala o time. Se o Felipe Luiz vai botar os dois para jogar junto, é uma coisa. Agora, só um, eu coloco o Pedro. Agora, o Cebolinha, no Cruzeiro, chega como titular, para jogar pelo lado esquerdo. O Wanderson machucou, voltou, vai ter que,
novamente, pegar aquele ritmo e tal. E o treinador gosta muito dele. Enfim, eu acho que assim, essa guerra, ela pode... Guerra que eu digo assim, no bom sentido, tá, gente? Ou seja, essa negociação, ela pode ainda continuar existindo. E acho que o Cruzeiro, vou dar uma opinião pro Cruzeiro, né? Se o Flamengo quer tanto o Caio Jorge, pede o Pedro na troca e mais uma grana. Me dá o Pedro e mais uma compensação. Vocês é que querem tanto o Caio Jorge, né? Tá uma investida tão grande pelo Caio Jorge. Tá bom, vocês me ofereceram o Cebolinha, não quero não. Me dá o Pedro e essa grana aí que vocês ofereceram. Aí o Cruzeiro vai aceitar. Uhum. A gente está com a tela que mostra os números de 25, né? Realmente a média de gols muito boa do Caio Jorge, 0,57. O Pedro teve uma temporada acidentada, com lesões, e até aquela fase do ano que não jogava sempre pela questão do Felipe Luiz, cobrar intensidade e tal, a questão tática. Tem o Bruno Henrique e o Plata, 0,25 e 0,09. Essa olhada de perfil sensual foi apenas porque esse monitor está mais perto, desculpe, fã de esportes, porque fica feio, mas ali eu não enxergava. E o número de assistências também, né? O número de assistências, 9, 7, esse dado aqui, 9, 7, 2 e 8. Zé, é interessante, né? Porque o Zinho passou por um ponto curioso, que é esse entendimento seria quase como o São Paulo, aquela história do Alisson pelo Ranieri. Você quer o Alisson, beleza, então manda o Ranieri, que é o famoso jeitinho educado de falar não vai dar certo. A proposta do Zinho do Pedro é mais ou menos essa, né? Não manda o Pedro aí. Até porque o Tite gosta do Pedro, né? Sim, levou para a Copa. O Tite levou para a Copa, o Tite bancou ali como titular. Eu lembro da chegada do Tite. Ele foi muito perguntado sobre, você vai conseguir fazer jogar juntos, né? Jogarem juntos o Pedro e o Gabigol, porque o Dorival conseguiu fazer isso e tal. E ele falou assim, não, eu penso diferente, já conversei com o Gabigol, inclusive, porque não foi para a Copa do Mundo, as características e tal. Seria realmente o que o vovozinho falou, seria uma coisa interessante, mas eu não acho. Eu acho que tem essa questão da vaidade também. Pedrinho deve estar batendo no peito e falando, não, aqui não vai não, se você quiser 50 milhões. Se não quiser, eu não preciso. Eu não preciso. Normalmente, né, vovozinho, nas provocações que se tem no campo, conta. Eu não estou preocupado. Era assim, às vezes a gente escutava isso dentro do campo, começava a falar, mas eu penso também que se ele pede o Caio Jorge, ele vai ter que gastar uma fortuna para trazer um cara desse nível. Não vai fazer isso. Exatamente. Por isso que eu falei, a sugestão da troca pelo Pedro, você quer tanto o Caio Jorge, eu preciso contratar um outro centroavante do mesmo nível, me dá o Pedro então. Se você já tem um aí e você quer levar outro, para você ter dois brigando pela posição, eu vou te vender o que eu tenho com 30 milhões. Vocês estão dizendo que consegue no mercado. Eu não sei. O Vitor Roque veio em baixa. Ele tinha sido emprestado do Barcelona, é como está o Endrick. Não sei se de repente o Real Madrid não venderia o Endrick por esse valor, 30 milhões. Vamos lá, vamos seguir aqui o Equipe F, ainda falando de Cruzeiro. É de Cruzeiro, não é do Flamengo, mas quando aparece o Gerson, a torcida do Flamengo também dá aquela olhada do tipo, Vamos lá, Gerson vai fazer exames médicos e assinar com o Cruzeiro neste sábado. Está no espn.com.br, reportagem do Bruno Andrade, informações atualizadas de que deve dar mesmo negócio. A gente fica na expectativa, a gente sabe que... Tem um intervalo de 40 dias. Grandes desafios para o técnico Felipe Luiz, que irá em busca de mais taças esse ano. Por enquanto, o Flamengo praticamente manteve o mesmo elenco que o ano passado, começando com o próprio técnico, que teve o contrato renovado. O clube também fechou com o zagueiro Vitão, que era do Internacional. De saída, o time se desfez de Juninho e Vinha. A diretoria apontou que deve continuar com a mesma equipe. No entanto, ainda está em busca de um atacante para revezar com Pedro. A janela de transferências termina no dia 3 de março. O elenco principal deve começar a jogar no clássico com o Vasco, no dia 21 de janeiro. Muitas missões para um Flamengo que vai, em 2026, continuar sonhando alto. Olha só, para tudo agora, para tudo que você está fazendo, avisa para os amigos, bota no SBT que tem uma informação importante
Drone do Vene Casagrande. Ó, vou até mudar o roteiro aqui. A gente ia falar de outra coisa. Vou rolar a bola pra ele aqui. A resenha ia pro outro lado. Para tudo, ele acaba de receber uma mensagem. Esse celular aí, esse drone do Vene Casagrande. Me fala aí, o que te avisaram aí? Vamos lá, Flavinho. A diretoria do Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. A segunda pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. Desistiu. O novo É valor... paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja, o Cruzeiro vai resistir. o Flamengo está fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok. E a gente trouxe a informação nos últimos dias que, para o Caio Jorge, o Flamengo ia dar 4 anos de contrato e, além disso, pagamento de luvas obviamente altas, e também dobrar o salário dele praticamente do que ele recebe atualmente no Cruzeiro, sendo que já é uma boa quantia. Então o Flamengo fazendo uma nova que a novela investida... tivesse acabado, não acabou. O Flamengo vem forte atrás do Caio Jorge. O Flamengo insiste em Caio Jorge, até porque as outras opções, de fato, assim, Marcos Leonardo, se o Flamengo tentasse o Marcos Leonardo, grana é maior. Seria uma grana ainda maior, porque ele está em alta lá no clube árabe, que no caso é o Al Hilal. E o Caio Jorge já deu ok para o Flamengo, os representantes do Caio Jorge também já deram ok, e o Flamengo faz uma nova oferta ao Cruzeiro. Será que vai chegar até quanto, hein? O Cruzeiro pede 50 milhões. O Cruzeiro pede 50 milhões. Será Flavinho, que chega a 35 essa nova oferta? Olha, eu vou ser muito sincero para você. 30 milhões de euros já é um grande valor pelo Caio Jorge. Eu acho que a maior negociação da história do futebol brasileiro em transferências nacionais. Perfeito, seria Interna, maior. sim. Interna, sim, com certeza. Isso mostra a força financeira do Flamengo, porque a gente brinca aqui, mas de fato, qual clube brasileiro hoje teria condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge, sendo que, sejamos francos, ele não vale isso. É porque o Flamengo sabe que para tentar tirar o jogador lá, precisa oferecer muito mais do que de fato ele vale. Mas, Vene, só uma dúvida. Essa proposta ainda continua envolvendo a ida do Cebolinha? Porque aí a gente está aumentando o valor, né? Não. É seria só o sem, 30. exatamente. Seria sem o Cebolinha. Tira o Cebolinha. Tira o Cebolinha, exatamente. E detalhe, Fábio, o Cebolinha ele também teria que dar ok. Sim. Porque quando o Flamengo ofereceu aquele valor de 24 mais o Cebolinha, os representantes do Cebolinha não estavam sabendo. Não esqueceram de combinar com o A Cebolinha. pessoa até brincou assim, vem cá, a gente não está sabendo de nada. Eu falei, ó, então você reclama com o Flamengo, não com a imprensa que está noticiando, porque o Flamengo está interessado em envolver o Cebolinha. Mas, o Tite gosta dele, né? O Tite gosta dele, faz total sentido. Acho que seria bom para todo mundo. Mas até aquele momento o Cebolinha não sabia. Mas agora o Flamengo vai para cima do Caio Jorge tentar tirar o jogador do Cruzeiro. Eu, particularmente, vou repetir aquela frase que eu falei aqui nos últimos dias. Eu não sei quem é mais doido. O Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro rejeitar. Mas isso também mostra a força do Cruzeiro em querer brigar por título no Campeonato Brasileiro. Embora seja SAF, não é qualquer clube que tem coragem de rejeitar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, porque ele não vale isso atualmente. Mas aí tem fazendo o jogo duplo, mas o Flamengo tem grana, Fábio. Então, mas aí que eu acho. Se tá deixando o Flamengo esticar a corda do Cruzeiro, porque sabe que ofereceu 25, chegou a 30, daqui a pouco vem 35, vem 40. Chegou, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, olha só, não vai chegar nos 50, mas pode chegar nos 40 se eu esticar um pouco mais a corda e essa paixão continuar existindo no peito rubro-negro. Então, acho que isso pode acontecer. Agora, também é o seguinte, vender para o Flamengo significa reforçar um rival. Direto, né? Direto e enfraquecer você. Concorrente no Campeonato assim, Brasileiro, Libertadores. Se você estivesse falando assim, o Flamengo está oferecendo uma troca Caio Jorge pelo Pedro e mais uma grana. Você está ganhando um centroavante, mas você não vai ganhar um centroavante. Quem vai ser o centroavante do Cruzeiro? Nem Gabigol é mais, porque ele já foi pro Santos. E mas tá nesse vou nível, te falar, né? Fábio, Não. é porque a SAF atual do Cruzeiro, ela não pensa nas finanças, ela não pensa. O cara é torcedor do Cruzeiro, o cara Pedrinho, é apaixonado lá. pelo Cruzeiro e assim, ele tem muito dinheiro. Assim, ele é rei lá em Belo Horizonte. Não tá pensando de fato, ele não tá pensando em empresarialmente, né, na instituição. Se fosse a SAF com o Ronaldo, eu arriscaria dizer que o Ronaldo teria aceitado essa proposta do Flamengo. Porque o Ronaldo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. O Ronaldo, ele tirou o Fábio. O Fábio era ídolo lá. Mas por que ele tirou o Fábio? Porque na cabeça dele, financeiramente falando, era melhor o Fábio deixar o elenco naquele momento. Então, mencionar mais uma proposta, ultrapassando 30 milhões de euros. Até desistindo do... Perfeito. E tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio,
Jogador de destaque do São Paulo para a torcida do São Paulo. Outro drone do Vene Casagrande. Foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha o Flamengo já bastante. quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Na Laje, ele é da Laje. Com a antiga São gestão. Paulo da Laje. Exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou aqueles números pedidos pela Lazio. Na ocasião, o Flamengo não aceitou, ele foi para o São Paulo e aí ele cumpriu o contrato dele de empréstimo, mas o São Paulo foi obrigado a comprar porque ele bateu as metas. E agora o Flamengo está atrás desse jogador. Também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan por empréstimo. Aí o que acontece? O Flamengo quer comprar o Marcos Antônio. Só que o São Paulo está num problema político muito grave, porque no próximo dia 14 vai ser votado o impeachment do presidente atual do São Paulo. Então, até lá, o São Paulo não quer tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira negativa e atrapalhar nesse processo de impeachment. Mas o Flamengo quer o Marcos Antônio. Falou, São Paulo, beleza, vocês querem o Alan por empréstimo, nós queremos comprar o Marcos Antônio. E aí, como é que vai ser? O São Paulo está se defendendo, falando, não vamos fazer. Mas o Flamengo já tem o ok do jogador, que já se reuniu com seus empresários, o empresário já se reuniu com a diretoria de São Paulo, falando, olha só, o jogador topa ir para o Flamengo. E aí, como é que a gente vai fazer? Só que o São Paulo vai se defender pelo menos até o dia 14. Mas, querendo ou não, o Flamengo já está causando uma baguncinha lá no São Paulo, porque já mexeu com a cabeça do jogador. A situação do Alan, o São Paulo mostrou interesse no volante, o Flamengo não tem interesse no Alan, seria uma compensação. Flamengo encaminha contratação, supera gigante europeu e encaminha a contratação de goleiro. Então, a situação é essa. Acabou de ser atualizado no portal Coluna Fla. O Flamengo segue ativo no mercado da bola e antes do início da temporada encaminhou a contratação do goleiro André, atual do Gil Vicente de Porto. O mais querido chegou a um acordo verbal sobre os termos salariais com o ex-Botafogo. De acordo com o jornalista, o goleiro Andrés está entusiasmado com a proposta do Flamengo e deseja fechar o negócio. Assim, o rubro-negro agora negocia com Gil Vicente, né? Gil Vicente, detento dos direitos do arqueiro aí. O André tem sido um dos principais goleiros do futebol português na atual temporada. Então ele teve passagem pelo Botafogo, tem 24 a 25 anos de idade, ele estava interessado aí. Times como Bahia, Red Bull, Milan e França também. Brent da França estava interessado na contratação. Nesse momento, o Flamengo tem apenas o goleiro Agustin Rossi no elenco principal, né? Visto que Matheus Cunha foi para o Cruzeiro. O Flamengo não quis renovar o contrato de Matheus Cunha. Matheus Cunha fechou com o Cruzeiro após ter o vínculo encerrado, né, com o rubro-negro. Então, o Flamengo aí com o seu reforço, né, o goleiro vai ser o substituto de Rossi, o segundo goleiro do Mengão. É muito bom, né, o Flamengo ficar contando só com o goleiro é muito arriscado. A gente vai ter a competição, muitas competições, já tem Campeonato Carioca, vai jogar com Sub-20, mas tem um Campeonato Brasileiro e tem já a final contra o Corinthians a final da Supercopa contra o Corinthians no dia 4 de fevereiro. Então, partida muito importante. O Flamengo vai ter muitos jogos nessa temporada. Vitão também chegou. Amanhã tem a apresentação oficial de Vitão pelo canal Flamengo TV. Vai ter essa transmissão ao vivo.